Olá, muito boa tarde. O Rio Grande do Sul, um dos estados pioneiros em transplantes da América Latina, vive uma realidade diferente no primeiro semestre de 2015. A falta de doadores de órgãos fez cair o número de cirurgias e, consequentemente, as chances de vida de centenas de pacientes. Um congresso que começou hoje na PUC, em Porto Alegre, está mapeando a situação da doação e dos transplantes no país. Neste semestre, pela primeira vez desde 2007, houve diminuição na taxa de potenciais doadores, de doadores efetivos e no número de transplantes de rim, de fígado e de pâncreas em relação ao ano passado, mesmo com a segurança nos exames prévios. A gente consegue fazer o diagnóstico de morte cerebral nas pessoas, mas a gente ainda está não conseguindo levar essa pessoa a ser um doador. A recusa da família em doar segue como o principal entrave para as cirurgias. Dados das equipes de transplantes mostram que das 422 entrevistas para efetivar a doação, 44% das famílias não autorizaram o ato médico. O maior desafio da gente é conscientizar as pessoas, porque ainda a gente precisa do sim da família no momento da doação. Se a família não souber do desejo daquela pessoa que faleceu sobre doação, isso é um grande entrave na doação de órgãos e no auxílio das pessoas em lista de espera. Estimular o gesto faz parte de campanhas de diversas entidades que programam atos para domingo, Dia Nacional da Doação de Órgãos. Uma campanha da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul alerta para os cuidados que as mães devem ter com a alimentação dos bebês durante os primeiros 1000 dias de vida da criança. Melhorar os índices de aleitamento materno e reduzir a obesidade infantil estão entre as metas a serem alcançadas. Com a frase "seu filho é o que você come", a campanha gerou polêmica e teve até repercussão na imprensa internacional por mostrar imagens impactantes de bebês sugando refrigerante, hambúrguer e doce industrializado do seio da mãe. Várias pessoas reprovaram a iniciativa por entender que ela desestimula o aleitamento materno. Conforme a presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, é justamente o contrário. Ela explica que a amamentação é um importante momento de estimular o paladar dos recém-nascidos e, por isso, a dieta da lactante deve ser equilibrada. A gente quer incentivar o aleitamento materno e, junto com isso, incentivar uma alimentação saudável para a mãe. A gente sabe que tudo que acontece nessa primeira infância, principalmente todos os fatores ambientais, eles cada vez mais, a literatura mostra que eles vão ter um impacto importante na vida futura dessa criança, né? Não só na infância, mas no tipo de adulto que essa criança vai ser. Conforme dados da Sociedade de Pediatria, 1 em cada 4 crianças brasileiras está acima do peso. Na maioria dos casos, o problema está associado ao que a mulher come também ao longo da gravidez, pois a alimentação da gestante interfere não só no desenvolvimento fetal, mas nos hábitos alimentares do bebê no futuro. A nutrição adequada da gestante e a nutrição adequada da criança nos primeiros 2 anos de vida serão muito importantes para o crescimento e para o desenvolvimento e para o que vai ser esse indivíduo no futuro. Uma alimentação saudável não precisa necessariamente pesar no bolso das mamães. De 3 a 5 porções de frutas e verduras por dia. Tu tem que ter uma porção de carne, tem que ter leite, né? Porque daí é fonte de cálcio, tem que ter carne, que é fonte de ferro e zinco, as frutas e verduras, fontes de vitaminas, e os carboidratos, dependendo do peso que a gente vai querer para esse indivíduo. Então, fazendo em casa, se usa menos óleo, né? Não vão ter preparações com muito óleo, com muito sal. Então, fazendo em casa arroz, feijão e uma salada, um pedaço de carne, né? Eu vou ter uma alimentação saudável. A campanha "Seu Filho é o que você come" vai ser veiculada inicialmente por meio de cartazes em hospitais e clínicas da capital. Nas próximas semanas deve circular na grande mídia. Nós vamos continuar falando aí sobre nutrição, também alimentação saudável, porque vida saudável está intimamente ligada a uma alimentação de qualidade. Atualmente, uma das características dessa alimentação é a personalização dos alimentos, uma característica atendida pela gastronomia funcional. Para conversar com a gente sobre esse assunto,
Está conosco aqui no estúdio a nutricionista, novamente, a Joselane Stirmer. Boa tarde, Joselane. Boa tarde, tudo bem? Bom, o que é, então, a gastronomia funcional? Pois é, a gastronomia funcional, digamos, é uma maneira que a gente tem de poder preparar, então, os alimentos, né, as iguarias, para que a gente possa ter uma melhor absorção dos nutrientes, nutrientes funcionais, nutrientes que realmente possam prevenir e tratar vários tipos de patologia. Mas, ao mesmo tempo, trabalhar esses alimentos com prazer, né? Então, é importante que a gente possa saber que, hoje em dia, com a loucura do dia a dia, as pessoas acabam utilizando alimentos de uma preparação mais rápida, industrializados, processados. E, com isso, acabam diminuindo a absorção de alguns nutrientes super importantes que a gente pode priorizar numa gastronomia funcional. Ok, quando tu fala da questão da preparação do alimento, fala pelo cozimento, pelo corte do alimento, é por isso? Tudo, desde o pré-preparo, que daí nós temos a maneira como a gente corta os alimentos. Por exemplo, alimentos folhosos, a gente não deve nunca cortar com faca, porque no momento que a gente vai cortar uma alface, um espinafre, uma couve com faca, tu vai diminuir a absorção da vitamina C, porque oxida a vitamina C. A gente deve rasgar, então, essas folhas, né? Então, a gastronomia funcional faz isso. Ela ajuda desde o início. Aliás, eu vou até um pouquinho antes do pré-preparo, eu digo até na escolha dos alimentos, de preferência orgânicos, né, que tem uma quantidade maior de vitaminas, até o momento que tu vai manter digamos, o alimento, ou vai entregar o alimento para a família. Então, tem a ver com as formas, com o preparo, com os odores, né? E também até com a apresentação na louça, que é importante. A gente sabe que tem um ditado que diz, né, que a gente come com os olhos também. Sim. Então, um alimento gostoso também pode ser um alimento saudável, assim como um alimento saudável também pode ser um alimento gostoso. As pessoas têm o hábito de acharem que, de repente, um alimento com menos sal, com menos gordura, é um alimento ruim. E na gastronomia funcional, a gente aprende a diminuir ou até substituir o sal, a gordura e os açúcares dos alimentos, deixando o alimento um pouco mais saudável. Mas é uma preparação, atualmente, no dia a dia, bem dificultosa, né? Não tanto, Não se a tanto? gente souber as técnicas de culinária que a gente possa fazer. Por exemplo, arroz integral é um alimento saudável. Muitas pessoas não comem achando que arroz integral é ruim para comer porque fica duro ou que demora muito para cozinhar, certo? Sim. E não é, porque as pessoas não sabem fazer o arroz integral. As pessoas pegam o arroz integral e refogam com cebola e alho, assim como faz o arroz branco. Só que Sim. como o arroz integral tem uma casquinha, quando tu refoga com óleo, aquela casquinha retrai e deixa o arroz duro. Ou seja, para fazer um arroz integral gostoso e saudável e soltinho, a gente cozinha o arroz integral como se a gente fosse cozinhar uma massa. Para cada uma xícara de arroz integral, 3 xícaras de água. Nessa água, quando ela está fervendo, é que a gente tempera. E depois é que colocamos o arroz. 20 minutos em fogo baixo e o arroz está cozido, soltinho e bem gostoso. Mas é uma alimentação mais cara? Não é uma alimentação mais cara, porque a gente pode substituir muitos ingredientes industrializados que as pessoas utilizam. Por exemplo, condimentos como caldos concentrados, sals refinados, por temperos que a gente pode plantar em casa. Então, a gente pode usar salsinha, manjericão, manjerona. Gente, existe uma enorme quantidade de especiarias e ervas que tu possa utilizar para substituir, por exemplo, o sal, né? E que tu possa fazer isso na sua casa também. A situação com relação ao açúcar também. A gastronomia funcional ensina a eliminar o açúcar branco da refeição ou mesmo das sobremesas. A gente pode utilizar especiarias como canela, cravo, um pouco de açúcar mascavo, que contém mais ferro, para poder fazer as sobremesas. Utilizando daí sobremesas à base de frutas. Enfim, é uma maneira que a gente tem de poder se alimentar bem, com saúde, evitando as doenças crônicas, que hoje em dia o índice de morte é muito grande, como diabetes, obesidade e mesmo a hipertensão, utilizando pequenos cuidados do dia a dia. Por isso que eu acredito muito... E como aprender isso? Como aprender isso, né? No dia a dia, em termos de culinária saudável. As pessoas, elas podem pegar todos aqueles alimentos que elas adoram, uma lasanha, uma pizza, um risoto e aprender a fazer com ingredientes mais saudáveis. Isso não é uma coisa fora do comum. E te garanto que se colocares no papel que se gasta em medicação para controlar colesterol, pressão alta e até depressão, a gente ganha com o alimento, né? Bom, eu também tu trabalha com isso, né? Sim, eu trabalho com isso. Agora, dia 2 de outubro, eu vou dar um curso de gastronomia funcional, justamente trabalhando essas técnicas de culinária saudável no dia a dia. Porque comida elaborada
elaborada, a gente pode sair no restaurante e comer eventualmente. Agora, o que conta para a nossa saúde é que a gente come no dia a dia, não é só o que a gente come no fim de semana, né? Conversamos com a Joselane Stürmer, nutricionista. Muito obrigado novamente aqui conosco, aqui no Canal Aberto. Eu que agradeço. Só gostaria de deixar o telefone, sim, né? Sim. Caso as pessoas tenham interesse, é 3232-0605 para fazer as inscrições. Tá certo. Obrigado, Joselane. Eu novamente. que agradeço. Obrigado. Boa tarde. Oportunidade. Boa tarde. A chuva segue constante e intensa em Porto Alegre nesta terça-feira. O céu fechado predomina durante todo o dia, mas não esfria na capital. A mínima esta manhã girou em torno de 18 graus. Mesma condição em Novo Hamburgo, onde a sensação térmica pode ser maior. Faz 26 graus à tarde. Haverá baixa variação térmica no litoral norte e a chuva prevalece de tarde e de noite. Faz mínima de 18 e máxima de 25 graus em Tramandaí. E o que parecia ruim conseguiu ficar pior. Nesta madrugada em Porto Alegre, a chuva se intensificou, as trovoadas também. Mas uma novidade negativa completou o cenário. Alguns bairros tiveram precipitação de granizo no final da noite passada. Nesta manhã, a chuva não deu trégua e seguiu intensa. O tempo chuvoso fez com que uma árvore caísse na Praça Paulo Coelho, no bairro Medianeira. A queda bloqueou parcialmente a rua Porto Alegre esta manhã. Devido ao mau tempo, os porto-alegrenses tiveram que apelar para capas e guarda-chuvas para enfrentar as ruas. O trânsito ficou lento e em alguns lugares registraram acúmulo de água. E há chance de estiar nesta quarta-feira, mas volta a chover na quinta e na sexta-feira. O Rio Caí começou a baixar em Montenegro. Mesmo assim, a situação ainda é de alerta no município, já que a chuva não parou ainda. Detalhes com a TV Cultura do Vale. A chuva que cai desde o fim de semana já tirou algumas famílias das casas nas regiões ribeirinhas de Montenegro. A boa notícia é que o Rio Caí já começou a baixar. Mas a má é que não para de chover e isso pode modificar a atual situação. De acordo com a empresa Tanac, às 7 horas da manhã de hoje, o rio estava com 5 metros e 24 centímetros acima do nível normal. Cerca de 1 hora depois, ele já havia baixado 3 centímetros, mas a medição do Caí chegou aos 5 metros e 30 acima do leito no município. Mesmo com o recuo das águas do rio, algumas ruas como a Capitão Cruz e a Apolinário de Moraes, no centro da cidade, estão com diversos pontos de alagamentos. Em comparação à manhã de ontem, quando essas ruas já estavam alagadas, mas com a possibilidade de acesso às casas, hoje pela manhã, mesmo com o recuo do rio, não havia mais como entrar nas residências. Por causa da enchente, os ônibus que fazem os itinerários ligando bairros como Germano Henke, Aeroclube e Tanac ao centro ou no sentido contrário, estão com as rotas alteradas. Por medida de segurança, os coletivos não estão passando na rua Álvaro de Moraes, em frente à Câmara de Vereadores, onde o rio tomou a via. A previsão é de que a chuva pare na quarta-feira, mas por causa da forte umidade que está sobre o Rio Grande do Sul, deve voltar a chover quinta e sexta-feira na cidade, de acordo com o clima-tempo. O último levantamento da Defesa Civil aponta que mais de 25 mil pessoas foram atingidas pelas chuvas dos últimos dias. 652 tiveram de sair de casa. Ao todo, 67 municípios gaúchos sofrem com as consequências das fortes chuvas. Uma dessas cidades é Lajeado. A TV Univates, parceira da TVE naquela região, acompanha a situação nos municípios do Vale do Taquari. Kelly tem 14 anos e está grávida de 9 meses. Ela é uma das 111 pessoas de Lajeado que estão em um abrigo temporário por causa da cheia do rio Taquari. Nas outras vezes a gente só ficou pro segundo andar, que só entrou pouco lá dentro de casa. A penúltima que deu entrou 2 tijolos, eu acho, nem isso. Aí agora é a primeira vez que eu saí de casa, então tô com um pouco de medo, mas aqui é bom ficar, que pelo menos aqui eu me sinto segura. O nível das águas chegou a 22 metros em Estrela na madrugada de hoje. A medida normal no Porto de Estrela é de 13 metros. Agora o rio está baixando, mas ainda não há previsão para que as pessoas retornem para casa. Temos ainda as vias normais obstruídas, que é a Décio Martins Costa, ali a Francisco Carcanal, Carlos Porfírio, toda aquela área de risco está ainda interditada. O rio desce devagarzinho. Foi meio complicado, né? Porque a gente nunca passou por isso, né? E é meio inesperado. É uma força da natureza e não tem controle, né? Não é como estar em casa, né? Mas estamos sendo bem
tratado aqui, né? Eles ajudaram bastante. Muitos anos já passando por isso, né? A retirada das 35 famílias dos bairros Centro e Conservas começou no domingo de manhã. No sábado, elas já haviam sido avisadas de que deixariam as casas. O volume de chuvas deve diminuir a partir de quarta-feira na região, mas o Centro de Informações Hidrometeorológicas da Univates alerta para retorno de chuva intensa a partir do próximo final de semana. Cerca de 400 famílias tiveram suas casas danificadas pela chuva de granizo registrada em Rio Grande, na zona sul do estado. A chuva durou 3 minutos e assustou moradores pela intensidade e tamanho das pedras de gelo. Mais de 5.000 metros de lonas foram distribuídos em bairros da cidade. A Prefeitura de Rio Grande está aceitando doação de lonas. O material pode ser deixado no pavilhão 2 do Porto Velho da cidade. De acordo com a Defesa Civil, é a pior chuva de granizo já registrada em Rio Grande. O temporal atingiu apenas a zona urbana da cidade. Há registro de destelhamento em praticamente todos os bairros. Alcei a perna no pingo, saí sem rumo certo. Olhei o pampa deserto e o céu fincado no chão. Troquei as rédeas de mão, mudei o pala de braço e vi a lua no espaço, clareando todo o rincão e a trotezito no mais. Bom, nós agora vamos falar sobre a situação lá da Assembleia Legislativa, que está ocorrendo protestos, ocorrem protestos desde a parte da manhã, desde as 7 horas da manhã. Houve protestos bloqueando algumas ruas na região do centro do estado, assim, do centro de Porto Alegre, ali a Avenida Mauá. Estou recebendo aqui o Carlos Vogt, que é repórter aqui da TVE. Carlos, por favor, tenha a gentileza aqui um pouquinho mais próximo, Aí, tranquilo. O Carlos está vindo lá, lá do centro, lá perto da Praça da Matriz, no centro de Porto Alegre, ali na Assembleia Legislativa, onde estão ocorrendo protestos. E hoje também, daqui a pouco, acontece a votação relativa a diversas matérias, mas eu acho que a matéria principal que vai ser votada é a questão relativa ao aumento de impostos. O Carlos até veio de botas aqui, em virtude da questão da chuva que cai na cidade de Porto Alegre de forma inesgotável, torrencialmente, não para de chover. Quais as informações mais atuais do que está acontecendo lá no centro, na Assembleia Legislativa, Carlos? Olha só, Marcelo, a votação está prevista para acontecer a partir das 2 horas da tarde. São pelo menos 3 projetos bem polêmicos, que é o aumento do ICMS, né, o chamado tarifaço do governo, e também a votação da extinção das 2 fundações, a Fundação de Pesquisa e Produção em Saúde, a FEPS, e a Fundação de Esporte e Lazer, a Fundergs. Nessa grande votação, né, existe uma grande expectativa pela votação, e muitos, mas muitos mesmo, servidores, pessoas contrárias e pessoas a favor dos projetos se concentravam hoje na Praça da Matriz, em frente à Assembleia, o que deu um grande tumulto, gerou muito tumulto mesmo. A Brigada Militar precisou ser acionada e tudo isso a gente vai conferir na matéria. Vai conferir agora na matéria? Então, isso aí. O repórter, então, Carlos Vogt, foi lá e conferiu. Um grupo com cerca de 200 manifestantes ligados a centrais sindicais bloqueou o trânsito em vias do centro. O protesto começou antes das 7 da manhã e durou pelo menos 1h30. Eles são contra o tarifaço proposto pelo governo. Por volta das 8h30 da manhã, o grupo se uniu aos demais manifestantes que já estavam em frente à Assembleia Legislativa, onde à tarde ocorre a votação de projetos polêmicos. Nós trancamos um pouco o trânsito exatamente para brigar pela população gaúcha. Porque esse tarifaço ele é linear, ele não é um tarifaço progressivo. Então, por exemplo, as pessoas que ganham, com os trabalhadores, a população gaúcha mais humilde, até 2.000, eles vão gastar 2.000 comprando coisas, porque vai atingir bolacha, transporte. Entre as propostas enviadas pelo governo à Assembleia está aumentar a alíquota básica de ICMS de 17% para 18%, a dos combustíveis, telefonia e energia elétrica de 25% para 30%. Também está na pauta a criação de um fundo de amparo social, com a cobrança adicional do imposto sobre TV por assinatura, fumo, bebida alcoólica e cosméticos de 2%. Para o presidente do Sindicato dos Técnicos Tributários, o Estado deveria focar em outra frente, o combate à sonegação. Sonegação fiscal só em ICMS no Rio Grande do Sul, ela chega a 7 bilhões de reais, sendo que o governo almeja arrecadar, com aumento de alíquota, 1,8 bilhões. E eu não estou falando
das isenções fiscais. As isenções fiscais são 13,1 bilhões de reais. Ainda outros projetos devem ser votados, o que altera o limite de pagamentos das RPVs de 40 para 7 salários mínimos, a extinção de fundações, assim como a ampliação do uso dos depósitos judiciais de 85% para 95%. Por causa dos projetos, o clima foi tenso no entorno da Assembleia Legislativa durante toda a manhã. O acesso ao parlamento amanheceu bloqueado. Perto das 11 horas, manifestantes conseguiram derrubar parte das grades que impediam o acesso à Assembleia. Eles chegaram próximo à entrada principal. Por causa do tumulto, a Brigada Militar, que já estava no local, foi acionada. Nesse momento, um grupo com cerca de 50 policiais militares forma um cordão de isolamento na tentativa de impedir que a situação fuja ainda mais ao controle e que os manifestantes invadam a Assembleia Legislativa. Depois, mais tensão e novo tumulto. 3 pessoas chegaram a ser detidas e a cavalaria da BM formou um novo bloqueio. O pelotão de choque teve que ser acionado. Bom, nós acompanhamos aí na reportagem. Carlos, como é que o pessoal vai poder acompanhar? Como é que vai haver distribuição de senhas? Como é que o pessoal vai poder acompanhar essa votação lá? Bom, Marcelo, na verdade, apesar do bloqueio que houve hoje de manhã, como eu falei na matéria, o parlamento amanheceu bloqueado. Daqui a pouco acontece a distribuição de senhas. São pelo menos 290 senhas que serão distribuídas pela diretoria da Casa. Na verdade, a diretoria da Casa ela vai distribuir para os movimentos, para empresários, para servidores. Vai funcionar da seguinte forma: 145 senhas, então, vão ser entregues para servidores, trabalhadores e empresários que formam um grupo contrário à aprovação do tarifaço, e outras 145 senhas também vão ser distribuídas para políticos e prefeitos que são a favor da aprovação desse projeto. E o interessante é que enquanto tudo isso acontecia, na verdade ainda acontece. Né? O clima ainda está tenso lá no entorno da Assembleia, ocorria também uma reunião de líderes, que é a última tentativa do governo de fazer com que o tarifaço seja realmente aprovado. O que a gente já sabe de antemão é que o PTB fez uma exigência, disse que para votar a favor do tarifaço, o partido quer que o ICMS permaneça, aliás, que o ICMS sofra esse aumento durante no máximo 4 anos, de 3 a 4 anos. E também um detalhe: para quem não conseguiu entrar na Assembleia Legislativa, né, vai ter essa distribuição de senha, 290 pessoas vão entrar, mas também do lado externo da Assembleia, um telão vai ser instalado para que as pessoas que ficam na Praça da Matriz também consigam acompanhar a votação. Ou seja, o clima de tensão ainda não acabou, a coisa vai longe. Vai longe. Carlos, obrigado. A TVE vai continuar acompanhando toda essa votação e todo esse movimento que ocorre ali na Assembleia Legislativa, na Praça Matriz. Obrigado, Carlos. Obrigado. Bom, sobre a reunião que o Carlos acabou de falar, o governador José Ilvo Sartori reuniu-se ontem com os líderes das bancadas da base aliada. A votação do ICMS foi o principal tema dos encontros no Palácio Piratini. Antes de se reunir com o PP, o encontro foi com o PDT. Os pedetistas defendem o aumento do imposto desde que seja estabelecido um prazo de vigência. Nós reiteramos para o governo a nossa posição de somente votar o aumento de imposto por um prazo determinado. Explicamos as nossas razões. Nós entendemos que a saída dessa crise ela passa pelas medidas internas e também pelas reformas estruturais, e o aumento de imposto seria uma medida emergencial para garantir a volta da normalidade. A liderança do PP reafirmou o posicionamento do partido contra o aumento de impostos, mas disse que os deputados estão livres para votar a favor ou contra. É evidente que o partido está tomando essa posição hoje porque reconhece o tamanho da crise e principalmente o problema de nós, se não tivermos esse acréscimo de receita do Estado, não termos condições de fazer aquilo que é importante numa administração pública, já que o Estado é prestador de serviço, que é pagar os seus servidores. Para aprovar o reajuste, o governo precisa da maioria simples entre os deputados presentes na sessão de terça-feira, ou seja, 50% dos votos mais um. A terça-feira, no norte do estado, se destaca pelas poucas precipitações e a temperatura elevada. Em Caxias do Sul, chove apenas ao anoitecer e o sol vai predominar à tarde. A mínima ficou em 17 graus esta manhã. No Planalto Médio, o calor aparece sob a influência do sol. A máxima alcança os 31 graus à tarde. Tempo parcialmente nublado e de temperaturas altas também no noroeste. Os termômetros podem chegar esta tarde a 30 graus em Ijuí.
Veja daqui a pouco. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região divulga a lista dos 100 maiores devedores da Justiça Trabalhista no Rio Grande do Sul. E em instantes, Semana Nacional do Trânsito. Bicicleta é a alternativa para qualificar a mobilidade urbana. O dia na fronteira oeste reserva momentos intercalados de sol e pancadas de chuva. Em Uruguaiana, amanhã foi de sol entre nuvens, com a temperatura registrando 20 graus, mas a chuva chega à tarde. Em São Borja, não chove, mas o calor pode ser forte e registrar máxima de 33 graus. Mais afastado da fronteira, temperaturas mais baixas e pouca variação térmica, com previsão de chuvas ao anoitecer. Faz mínima de 19 e máxima de 26 graus em Alegrete. Auditores do Ministério do Trabalho flagraram ontem em Porto Alegre mais de 250 adolescentes trabalhando em situação irregular na rede McDonald's. As autoridades constataram o uso inadequado de equipamentos, o que colocava em risco a segurança dos funcionários. Foram lavrados 45 autos de infração. E o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região divulgou ontem a lista dos 100 maiores devedores da Justiça Trabalhista no Rio Grande do Sul. As empresas estão na lista porque não pagaram o que a Justiça determinou que elas pagassem processos trabalhistas. Segundo esse juiz, tornar pública a lista dos maiores devedores é uma forma de sensibilizar os empregadores. Tanto pode ser empresas como pessoas físicas que tenham tido a condição de empregador ou mesmo sócio dessas empresas e também, de alguma maneira, procurar sensibilizar esses devedores para a situação na qual eles se encontram e talvez para eles contribuírem, de alguma maneira, com a satisfação dessas dívidas. A divulgação da lista de devedores faz parte da 5ª Semana Nacional da Execução Trabalhista. O objetivo é estimular a conciliação entre empregadores e trabalhadores. Em média, a cada 35 minutos, 3 carros são roubados ou furtados no Rio Grande do Sul. Segundo informações da Secretaria Estadual de Segurança Pública, foram mais de 17 mil veículos só no primeiro semestre do ano. 81% dos roubos e furtos de veículos se concentram em apenas 20 cidades. Cachoeiro do Sul, na região central, é uma delas. Neste primeiro semestre, foram 109 ocorrências. E neste segundo semestre, novos casos continuam acontecendo. Os detalhes na reportagem da TV Cachoeira. Domingo, 13 de setembro, em Cachoeira do Sul, mais um roubo de veículo. A personagem com quem eu vou conversar agora eu vou chamar de Maria, para não identificá-la. Ela teve a casa invadida e o carro roubado da garagem. Maria, o que aconteceu com o teu veículo? O que aconteceu depois disso? Eles entraram na minha casa, então, logo, bem exatamente na hora do almoço. Nós não estávamos em casa, havíamos saído para almoçar. Entraram pelos fundos, arrombaram a porta dos fundos, levaram alguns pertences e levaram o carro pela porta da frente. O que houve com o carro? De que maneira ele foi encontrado e quanto tempo depois? Então, nós não temos uma data, um horário preciso, né, que esse carro foi levado, mas ele foi no domingo e ele foi encontrado na segunda, bem cedo. Deve ter sido em torno de 8 horas. Como estava o carro? Eles tiraram as 4 rodas e o estepe. 20 de agosto foi o prazo limite para a regularização dos desmanches no estado. Essa foi a fórmula encontrada pelo governo para tentar reduzir e coibir o roubo e furto de veículos e o comércio ilegal de peças resultante desses crimes. Existem órgãos, né? Foi realizado uma série de leis, de decretos, onde amparam tanto órgãos como a Polícia Civil, Polícia Militar, a efetivar uma fiscalização maior. Acredito eu que vai haver, com o passar do tempo, uma segurança maior, tanto do usuário de veículos, como também da comunidade, com relação, assim,
não haver tanto roubo como está havendo hoje. Ricardo é proprietário de um dos 3 desmanches credenciados junto ao Detran RS em Cachoeira do Sul. Ele explica que em agosto de 2016 vence o prazo para as adequações exigidas pela legislação aos centros de desmanches de veículos. Aí sim, com o início de uma fiscalização mais efetiva, o círculo vicioso dos roubos de carros e o comércio ilegal de peças reduzirá significativamente. Logo, logo vai haver uma efetivação, porque as leis estão amparando hoje todo esse poder de polícia maior, né, sobre a origem das peças. Atualmente, a fiscalização depende mais da consciência de cada cidadão em buscar empresas legalmente constituídas para negociações. O secretário de Indústria e Comércio de Cachoeira do Sul afirma que o poder de polícia do município é limitado. A secretaria tem muito a ver com a questão dos alvarás de funcionamento, certo? Então, os desmanches que não estão credenciados junto ao Detran, hoje eles não podem mais operar com venda de peças de veículo. A secretaria não tem como saber quem está operando irregularmente ou não? A secretaria, no momento, ela não tem como ter esses dados. Por quê? Existe desmanches em questão de ferros velhos, que a gente chama aí, que o pessoal já operava legalizado com seus alvarás de funcionamento. Hoje, eles podem continuar trabalhando menos com peças de veículos. Então, a partir de uma fiscalização, até em conjunto com os outros órgãos envolvidos, a gente pode ter um levantamento e continuar fazendo um trabalho com um controle mais intenso sobre aqueles que estão legalizados. Para marcar o Dia Mundial Sem Carro, que é hoje, a Prefeitura da capital e a EPTC lançaram esta manhã o boletim epidemiológico Projeto Vida no Trânsito. A iniciativa integra a Semana Nacional dedicada ao assunto. O documento cruza dados e análise dos fatores e condutas de risco nos acidentes ocorridos na capital entre 2012 e 2014. Esta metodologia foi utilizada pela primeira vez. As estatísticas confirmam que a maioria das vítimas no trânsito é formada por jovens e com menos de 40 anos. Quando se trata de pedestres, no entanto, 7 a cada 10 pessoas atropeladas são idosas e poucas ocorrências envolvem gente que não mora em Porto Alegre. O Detran promoveu ontem um encontro entre jornalistas e entidades que apoiam o uso da bicicleta como forma de melhorar a mobilidade urbana. A ideia é humanizar o tratamento das notícias sobre acidentes envolvendo motoristas e ciclistas. Além do que o modal... Nós, jornalistas, levamos um gentil puxão de orelha. De que forma estamos tratando as notícias sobre trânsito? Ainda mais agora que os ciclistas dividem com os pedestres a posição mais frágil nas vias. Quando nós coisificamos aquele acidente, ou seja, ciclista morre atropelado por caminhão. Caminhão não atropela, assim como o revólver não mata. Quem mata é uma pessoa usando um revólver ou um motorista dirigindo um carro ou um caminhão. A imprensa sempre teve essa condição de repensar as suas abordagens e se reposicionar. Quizás seja um momento importante de um novo reposicionamento com relação aos acontecimentos do trânsito. Claro que o papel da imprensa é importante nesse difícil processo de se tentar humanizar o trânsito no país. E o crescente ciclismo urbano faz parte desse processo. Mas os ciclistas continuam com medo de compartilhar o espaço público com eles, os nervosos e motorizados condutores. Ainda é forte a cultura da supervalorização do automóvel. Tem motorista que acha que lugar de ciclista é na calçada, ou desconhece a distância mínima entre o seu carro e a bicicleta em uma ultrapassagem. Sabe qual é a distância mínima para fazer a ultrapassagem de um ciclista? Não, sinceramente não. Passa 2 metros já para não passar nem perto do ciclista já, ou do motoqueiro. A bicicleta é um meio de transporte e ele ocupa o espaço das ruas como qualquer outro veículo. Sendo um veículo mais frágil em relação aos outros, os outros têm dever de cuidar da bicicleta. Os maiores cuidam dos menores. Nesta terça-feira, Dia Mundial Sem Carro, a proposta é deixar o automóvel na garagem. Pegar ônibus, ir de bicicleta, caminhar, sentir como a cidade respira sem o exército de veículos. Nosso assunto continua sendo mobilidade urbana. De bicicleta, skate ou a pé. Na segunda reportagem, então, da série Mobilidade Urbana da TVE, do TVE Repórter, vamos acompanhar algumas alternativas que a população utiliza para enfrentar o trânsito caótico da capital.
Enquanto os BRTs não ganham forma, os porto-alegrenses buscam alternativas mais sustentáveis para seu deslocamento. Alguns estão se utilizando do Bike Poa, que consiste no aluguel de bicicletas via internet. O sistema também é uma realidade em outras capitais. Aqui, há 150 mil usuários cadastrados que pagam R$10 por mês para ter acesso a 40 estações de bicicleta compartilhada em 5 bairros centrais. É mais tranquilo deixar o carro em casa para até não estar procurando lugar para estacionar, então facilita bastante a vida da gente para estar andando em lugares pertos mesmo. Eu estou economizando no combustível e também praticando um exercício físico, né? Porque pedalar vai tirar a gente do sedentarismo. Porto Alegre é a penúltima de 20 capitais em extensão de ciclovias. O plano diretor cicloviário prevê 500 quilômetros de faixas exclusivas, mas hoje há apenas 25. A capital gaúcha ganha apenas de Manaus, que conta com 6 quilômetros, e perde por pouco para Salvador, que construiu 27 quilômetros de ciclovias. Em velocidade média, um ciclista levaria 15 minutos para percorrer tudo o que a prefeitura conseguiu aprontar em um ano de obras. Você não pode, assim, criar ciclovias somente para fazer política, entendeu? Para fazer, assim, aquilo que é politicamente correto, para agradar grupos. As ciclovias que eu vi instaladas aqui não atendem à norma de ciclovia. E nem é ciclovia, porque a ciclovia é uma via independente do tráfego, ela é segregada do tráfego, fora digamos assim, do ambiente onde andam os veículos automotores. Sim. E fora também de passeios. Aqui eles estão usando o passeio, trocando o passeio, quer dizer, prejudicando os pedestres para privilegiar um ciclista que outro que passa por ali. Flautista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, Arthur, transformou 2 bicicletas em uma. Foi assim que surgiu a bicicaixa. Esse é um modelo muito antigo que foi criado na Holanda na década de 30, se não me engano. Arthur usa a bicicaixa para levar os filhos à escola e fazer passeios dos fins de semana. Costuma pedalar na faixa de automóveis e está sempre atento à sinalização de trânsito. A bicicleta impactou de forma positiva a vida da família e trouxe uma expansão ainda maior do sentimento de liberdade. Pena que quem divide a mesma pista nem sempre respeita a magrela. Uma coisa muito comum é o famoso fininho, né? Que alguns chamam ironicamente a fina educativa. É aquele motorista que tem a ideia equivocada que o ciclista está no lugar errado, não deveria estar na rua. E aí, para educar o ciclista, ele passa assim em alta velocidade a 1 palmo de distância e quase mata a pessoa de susto. E realmente cria circunstâncias para acontecer um acidente grave, né? Aliás, isso não é acidente, seria um crime, né? Se andar de bicicleta no trânsito é arriscado, imaginem deslizar de patins pelo asfalto. É complicado, porque a gente acaba sendo muito pequeno e muito vulnerável, né? E às vezes também tem um pouco de desrespeito dos motoristas que acham que a gente não deveria estar ali, e aí é complicado de dividir espaço, né? Maurício gosta de se deslocar pelas ruas de maneira alternativa para apreciar aquela sensação de liberdade. E não se limita ao patins. Eu ando pela rua, né, pelo asfalto quando eu vou de bicicleta, porque de acordo com o Código de Trânsito eu tenho esse direito. Já ouvi muita gente me mandando ir para calçada, me mandando ir para casa, me mandando empurrar a bicicleta, largar a bicicleta e pegar um táxi, tudo que é tipo de coisa. Desrespeito. Muito, muito. Infelizmente. Não vou ser hipócrita também dizer que não tem muitos ciclistas que não respeitem as leis de trânsito. Tem bastante ainda, falta muita educação nesse ponto.
mas infelizmente a gente não está acostumado a dividir espaço. Como é difícil dividir espaço numa metrópole onde a mobilidade é cada vez mais espremida. E foi em nome dela que o espanhol Gonzalo Duran, que mora na capital gaúcha, aderiu ao chamado Expresso Canela. A maior parte de seus deslocamentos é feita a pé. Primeiro, é saudável. Segundo, é cômodo. Terceiro, eu conheço mais a cidade. E quarto, não poluo. Caminhar em meio a um trânsito caótico, barulhento e hostil também tem seu preço. O desrespeito. Desrespeito sideral. Desrespeito gigantesco. Carros estacionando nas calçadas. Desrespeito das faixas de segurança. Gonzalo é um ativista da caminhada. Criou uma página no Facebook para discutir a situação do pedestre na selva urbana. O resultado é só entre as pessoas. A troca entre as pessoas, porque as instituições não estão dando conta do recado. Não sei se é por surdez, não sei se é por má fé. Se as pernas os levam a qualquer lugar, que tal contar com a ajuda do skate para ir ao trabalho? Foi o que fez o designer gráfico Diego Rockenbach, de 30 anos. Cansado de tanto caminhar, decidiu encurtar a distância em cima de uma tábua com rodinhas. Eu consigo economizar o tempo, não me estressar com trânsito, transporte público também, que muitas vezes é ineficiente, né? Não atende a necessidade, então eu consigo me satisfazer bem, né? Satisfazer a necessidade bem. Tá fazendo exercício, né? E tu não se estressa. Enquanto muitas vezes o trânsito tá parado, principalmente no horário de pico, eu passo pelo lado, tá todo mundo parado no carro. Sim. E eu vou tranquilo, sem estresse, né? Entre uma manobra e outra, mas nenhuma radical, há sempre um buraco na calçada. Bastante buraco, né? Até eu com skate eu consigo passar por cima tranquilamente, mas até para os pedestres, né? É complicado. Imagina andar de skate em uma calçada como essa. E para quem caminha, quantos tombos já não ocorreram por aqui? Senhoras idosas, jovens, não tem idade. Tropeçou aqui, cai, porque é muito buraco nessa calçada aqui. As calçadas estão em condições de plantar batata. Nosso assunto agora é comportamento humano, comportamento aqui da sociedade em geral. Nos últimos anos, uma expressão é ouvida com frequência: a ditadura da beleza. Muitas pessoas dizem que essa ditadura tem muito a ver com a mídia, que mostra mulheres e homens com corpos perfeitos, com rostos lindos, e seria um modelo a ser seguido pela população que não mede esforços para fazer parte desse universo. Então, o canal aberto de hoje abre espaço, então, para uma análise dessa supervalorização da aparência com a psicóloga Cristina Coppetti. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Marcelo. Bom, a respeito dessa supervalorização da aparência, por que há um exagero? As pessoas estão realmente, acontece isso na sociedade atual, essa supervalorização da aparência? Vamos, assim, compreender juntos, assim, o que seria, primeiro, uma valorização saudável, estruturante de uma identidade, da personalidade. Todos nós, desde pequenos, nós precisamos de um olhar, ser vistos. Esse olhar é um olhar de cuidado da mãe ou de quem está cuidando, para, aos poucos, formarmos a nossa identidade. Quando isso não é feito com adequação, que tem falhas e faltas, vai repercutir nisso que tu acabou de falar, a supervalorização da imagem. Né? Uma coisa é valorizar. Todos nós temos fome, necessidade de sermos reconhecidos pela nossa aparência, pelo nosso trabalho, pelo nosso sucesso,
Mas hoje em dia, às vezes, acontece essa supervalorização, que é considerada também um mecanismo de compensação. Tudo aquilo que é para é para suprir o que está de menos. Né? Então, o que acontece? Acontecem as patologias do vazio, onde não existe contato e conexão, onde aquilo que é o ser, que a gente realmente pode ser, é substituído por um parecer ser lindo, maravilhoso. E isso causa muito sofrimento para as pessoas, porque esse excesso de expectativas com essa perfeição, primeiro, não existe. Nós nos afastamos muito de uma humanidade. E à medida em que nós fizemos as nossas identificações através de idealizações, o que acontece? Tem aquela sensação constante de falta, de nunca é o bastante, nunca é o suficiente, dessas inseguranças e também de risco de vida e de possíveis patologias. Sim. Como, por exemplo, pessoas que fazem regimes exagerados, no caso, que levam a uma anorexia, um transtorno dismórfico corporal. O que é dismorfia? É uma distorção da imagem que, mesmo que ela esteja magra, ela tá se vendo gorda e pode ocasionar até coisas piores ainda, depressões profundas, né? E ser indicativos também de mania, de transtornos maníacos e narcisistas. E isso, nós como psicólogos, e no caso, assim, eu acompanho pacientes que fazem cirurgia plástica, sim. É importante diferenciar quando o paciente busca por um narcisismo saudável, que seria, vou envelhecer com dignidade, vou tirar os meus excessos, não vou querer ficar com o rosto de 15 anos, mas eu vou ter a minha idade, tipo 57 anos, mas com o excesso da pálpebra que está me interferindo na visão, ou com excessos de pele, ou com o excesso da mama que está pesando e prejudicando a minha coluna. Então, essa diferenciação entre um narcisismo saudável, que está a favor de uma valorização da saúde e não de uma idealização inatingível e que dá essa eterna insatisfação, é importante ver em função do perfil de personalidade, de expectativas. E fazermos, e termos a coragem, não só psicólogos, mas os profissionais, cirurgiões plásticos que trabalham com essas pessoas, serem verdadeiros, dizendo os limites e as limitações de uma cirurgia plástica. E existem, as pessoas, por exemplo, acabam sendo talvez obcecadas por esses padrões, talvez padrões de beleza. Existem como a gente identificar se a pessoa está obcecada, há um exagero nessa forma de seguir esses tipos de padrões, talvez até, de certa forma, há como evitar, há tratamentos para isso? Sim. Tu falou uma palavra muito importante, obcecada. E se a gente trocar uma palavrinha, a gente fica obcegada, né? Isso é devido àquela falsa ideia de que, a qualquer custo, eu quero ser valorizada. Existe muito vazio nessa valorização. Então, só para eu me sentir integrada nesse grupo, reconhecida, eu acho e me coloco, não como opção, mas eu me coloco como obrigatoriedade, está conforme os valores que a sociedade coloca e que inicialmente talvez meus pais colocavam, depois eu coloquei esses ideais inatingíveis, professores dizendo tu tem que tirar nota 10, então quando a pessoa tira 9, 9,5, ainda não está satisfeita. Então é um mito da felicidade ou da alegria, que nós temos que ter alegria o tempo todo. Epa lá, nós temos todos os sentimentos humanos, que é medo, raiva, tristeza, alegria, prazer. Existem formas de trabalhar isso. Isso, mas como é que eu estou lidando com isso? Quais são os graus? Medo, muito medo do medo, eu posso ficar fóbica. Alegria demais, eu posso estar numa euforia e posso até ir ao grau de mania e fazer coisas prejudiciais a mim e ao outro. Então, essa identificação dessa aparência de alegria e de felicidade realmente não nos dá satisfação. Dentro da psicologia também positiva, que é considerada a psicologia do bem-estar, o estudo que eles estão fazendo, existem parâmetros muito claros, tá? Que é o significado, que medem o grau de satisfação.
Porque muitas vezes a gente pensa, a pessoa bonita é que se sente feliz, a pessoa rica é que se sente feliz, a pessoa que é saudável é que se sente feliz. Muitas vezes nessas pesquisas foram vistos o seguinte: quando a pessoa dá um significado para a sua vida, ou um significado por estar bonita, mas que não seja obcecada por isso, e que tenha esse vício da vaidade, o vício dos vícios, mas que seja uma autoestima saudável, é um parâmetro. Outro parâmetro é ter estímulos e vivências positivas também, senso de realização. Sim. O senso de realização tem muito a ver com com que de fato eu sou, ser apenas e suficientemente humana, aceitando meus limites, limitações e também as minhas potencialidades. Tá certo. Conversamos com a Cristina Coppetti, psicóloga. Cristina, agradecemos muito a tua gentileza aqui, ter vindo no Canal Aberto. Muito pela tua presença. Obrigado, hein? Muito obrigada. Obrigado pela atenção. Eu te Boa agradeço. tarde. Tudo de bom. Centro do estado com previsão de tempo chuvoso para esta terça-feira. No Vale do Rio Pardo, haverá curtas aparições do sol em meio às pancadas de chuva do dia. A máxima chega a 26 graus à tarde em Santa Cruz do Sul. Em Santa Maria, a chuva não dará trégua, mas não fará frio. Os termômetros registraram mínima de 19 graus esta manhã. Mais para o sul, temperaturas amenas e céu encoberto, com chuvas esparsas. A temperatura varia entre 17 e 24 graus em Cachoeira do Sul. A seguir, exposição busca sensibilizar a população quanto à violência no trânsito. A terça-feira será de tempo fechado, chuvas e pouca variação térmica na região sul. Na fronteira, as temperaturas serão amenas e o sol não aparece. A máxima não passa dos 22 graus em Bagé. Variação menor de temperatura haverá em Pelotas, onde a chuva será forte. Fez 16 graus esta manhã. E no litoral sul, alta nebulosidade e muitas precipitações. A mínima fica em 16 e a máxima em 20 graus em Rio Grande. Agora, o nosso assunto é esporte aqui no Canal Aberto, comigo, no estúdio. Farid Armando Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, seu Marcelo. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tudo ótimo. Chuva, muita chuva. Chuva. Nosso tranquilo. assunto hoje é canoagem. Ah, tudo a ver com água, né? Nós podíamos praticar canoagem em Porto Alegre também, com certeza. Né? Com a pegar quantidade. Um barquinho e sair pelas ruas de Porto Alegre praticando canoagem, né? A quantidade de água caiu nos últimos dias. Impressionante, né? Impressionante. Não é fácil, né? Mas vamos falar de canoagem sim, Marcelo. Os atletas da Associação Cachoeirense de Canoagem e Ecologia fizeram bonito no Campeonato Brasileiro deste ano. Mas onde e como começa a formação desses atletas? Confira na reportagem da TV Cachoeira, parceira da TVE, em Cachoeira do Sul. Dá uma olhada. Eu vi as competições no jornal. Daí uma amiga da minha avó ainda me incentivava indo para vir. O que representa para ti a canoagem? Tudo para mim. Meu tio me convidou para vir. Aí eu perguntei como que seria, ele disse que seria legal até para mim. Aí eu comecei a vir. E não parou mais? Não. O que representa para ti a canoagem? Um monte de coisa. Tipo? Felicidade, competição e até um sonho meu, né? Qual deles? Ser campeão. E perseguir o sonho de ser campeão é possivelmente a meta de cada um desses meninos que praticam a canoagem. Ainda que não seja este o foco do projeto, que é mantido pela Prefeitura de Cachoeira do Sul, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Municipal de Assistência Social. O principal foco hoje sempre foi o trabalho social, trazer a molecada que fica em casa, no turno inverso do colégio, para que venham conhecer o esporte, praticar o esporte, a modalidade de canoagem e velocidade. O grande objetivo aqui é o esporte pelo esporte, mas a partir desse objetivo, participar de competições esportivas é um passo muito pequeno, que para eles já foi vencido e com muito sucesso. Aí foram se destacando, surgindo os atletas, Os atletas com medalhas, e aí foram indo, e aí esses atletas com medalhas já surgem exemplo para os outros, para os outros que vieram.
e assim a gente continua. O instrutor explica que desde 2011, quando começaram a competir, os resultados positivos passaram a servir de motivação para os 30 alunos entre 10 e 17 anos de idade. No Campeonato Brasileiro deste ano, em agosto, o desempenho da garotada foi destaque. Conseguimos o objetivo que era as medalhas, né? Os resultados que aí a gente conseguiu o Bolsa Atleta para eles, né? Que com os resultados desses eles conseguiram o Bolsa Atleta. Mas e as meninas? Qual a participação delas nesse grupo? Eu tinha um grupo grande de meninas, mas foram subindo de categoria, foram saindo, né? E aí agora eu só tenho uma menina que está na seleção brasileira. Eles se espelham muito, né? Na Bruna mesmo, que está lá na seleção. Quem é que não quer um dia, né, fazer parte da seleção brasileira de canoagem? Tu vê que o teu colega está na seleção brasileira, por que eu não posso? E pode, é só se dedicar, é só treinar. Hoje eu me realizo, já realizei bastante sonho com a canoagem. Visitei lugar que eu nunca ia visitar se não fosse com a canoagem. E eu fico contente de ter entrado. O Canal Aberto volta amanhã ao 12h30. Uma boa tarde para você. Até lá.